Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai pular direto para uma verdadeira obra-prima da nossa literatura, o icônico poema de Carlos Drummond de Andrade. A nossa missão aqui é ir muito além daquela leitura superficial, sabe? Nós vamos destrinchar as palavras exatas, a estrutura invisível e os pequenos truques mecânicos geniais que esse poema usa para construir, literalmente, do absoluto zero, uma sensação profunda de tédio e letargia. Vamos mergulhar de cabeça nisso e entender como as engrenagens dessa obra realmente funcionam. Olha só esses primeiros versos. A gente já cai de paraquedas numa vila rural super sonolenta. A imagem de casas escondidas entre bananeiras e mulheres conversando entre laranjeiras já planta, logo de cara, a semente de qual vai ser a atmosfera de tudo. Não tem arranha-céu, não tem trânsito caótico, tem apenas a natureza, o sossego e uma quietude que quem lê consegue quase apalpar. E aí, do nada, esse cenário super pacato deságua nesta icônica exclamação final. Eta vida besta, meu Deus! É um desabafo pesado, carregado de uma melancolia inconfundível. Então, a grande questão que vai guiar toda a nossa exploração de hoje é a seguinte: como exatamente as engrenagens deste poema, que parece tão simples por fora, trabalham juntas para arrancar da gente esse suspiro profundo e desanimado lá no final? Bom, vamos descobrir. Parte 1. O poema e o título. Tudo começa na primeiríssima palavra do texto, porque o próprio título já carrega um peso imenso. O que é realmente brilhante aqui é a escolha do diminutivo, cidadezinha. Drummond não escreveu uma cidade qualquer, ele foi direto para o diminutivo. E tem uma camada dupla fascinante nisso. Fica aquela dúvida imediata: será que é um tom carinhoso de quem guarda aquele lugar na memória? Ou é puro menosprezo, tratando a vila como algo minúsculo, quase insignificante? E ao colocar a palavra qualquer, a mensagem ganha uma escala universal. O poema meio que sugere que essa letargia não tem CEP. Esse retrato serve para qualquer pequena vila esquecida pelo tempo. Parte 2. A estrutura dos versos. E detalhe, essa lentidão não está só nas palavras que ele escolheu, ela está desenhada fisicamente no papel. Dá uma olhada na arquitetura visual do poema. Isso ilustra perfeitamente como a forma imita o conteúdo. O poema tem 3 estrofes, certo? A primeira tem 3 versos, a segunda tem 4. Mas aí, subitamente, a terceira e última estrofe é composta por um único verso solitário. O poema vai visualmente afunilando, perdendo o fôlego, até não sobrar mais nada além de uma linha isolada na página. É como se a própria estrutura literária estivesse cansada, exausta demais para continuar falando. E no meio dessa estrutura que vai perdendo as forças, tem uma escolha de sonoridade muito cuidadosa. A rima em eras, ali em bananeiras e laranjeiras, cria uma sensação repetitiva muito sutil. Esse tipo de rima prolonga o som, balançando suavemente de um verso para o outro. Estabelece um movimento de vai e vem constante ao fundo. É literalmente como o som do vento passando pelas árvores, um loop acústico que aprisiona o cenário na exata mesma cadência, verso após verso. Parte 3. O ritmo de devagar. Agora, o negócio sobe de nível. O poema transforma esse som ambiente numa verdadeira âncora que arrasta todo o ritmo para baixo usando uma ferramenta literária muito específica. O paralelismo acontece quando a mesma estrutura de frase é repetida de propósito. E, gente, vale muito destacar: isso não é falta de vocabulário do poeta, de jeito nenhum. É um dispositivo altamente engenhoso, usado como uma alavanca mecânica para manipular nossa percepção de tempo durante a leitura. E aqui está o paralelismo em plena ação. Na segunda estrofe, 3 seres completamente diferentes são descritos com a mesmíssima estrutura: um homem, um cachorro e um burro. O que eles têm em comum? Todos eles vão devagar. O movimento lento não é exclusividade do ser humano. Ele contamina tudo: a vida animal, as pessoas, o próprio ar. A cidade inteira está presa nessa mesma engrenagem de repetição arrastada e hipnótica. Então, o ponto crucial aqui é notar como a repetição constante desta palavra específica obriga o nosso cérebro a reduzir a marcha. Ao ler esse trecho, é simplesmente impossível fazer isso com pressa. A repetição cria uma espécie de transe sonoro. A narração fica pesada, o tempo estica. É uma imposição mecânica mesmo. A própria leitura se torna devagar. Parte 4. Ilusões gramaticais. Mas o Drummond ainda tinha mais um truque na manga. Uma pequena ilusão de ótica gramatical que trava ainda mais a fluidez da leitura, logo ali no final da primeira estrofe. Olha essas 3 palavras.
Elas aparecem assim, soltas, lado a lado, sem absolutamente nenhuma vírgula para separar. Apenas pomar, amor, cantar. Visual e sonoramente parece uma lista padronizada, né? São apresentadas de um jeito que sugere uma continuidade extremamente fluida e natural. Mas atenção, porque aí é que está a armadilha brilhante. Quando a gente passa o olho rápido, a nossa mente é levada a pensar que são 3 ações, 3 verbos no infinitivo, simplesmente porque todas as palavras terminam com a letra R. Só que a gente cai no truque. Pomar é substantivo, amor é substantivo. Apenas cantar é, de fato, um verbo de ação. Essa falsa simetria dá um nó sutil no cérebro, causa um minúsculo tropeço cognitivo, uma quebra brusca de expectativa que, adivinha só, corta o ímpeto e freia o ritmo da leitura de novo, garantindo que o ambiente mental permaneça totalmente estagnado. Parte 5. A melancolia do fim. Com todas essas peças na mesa, o título no diminutivo, a rima em loop, o ritmo que se arrasta e essa ilusão gramatical, a gente chega na fase de síntese para entender o grande clímax emocional do texto. Para contextualizar essa virada, é super importante lembrar as raízes do poema. Drummond é um pilar do modernismo. Esse movimento rompeu de vez com aquelas regras rígidas do passado, abraçou o jeito que a gente fala no dia a dia e trouxe uma subjetividade muito profunda, muitas vezes dolorida, para a literatura. E é exatamente essa lente pessoal que assume as rédeas nos últimos momentos. Observem com calma essa personificação estonteante. O tédio é tão absurdo e avassalador que transcende até quem está vivo. Já não afeta mais só o homem, o cachorro ou o burro. As próprias janelas, objetos completamente inanimados, ganham vida, mas apenas para expressar essa mesmíssima letargia. As casas parecem ter olhos pesados que observam o nada. É a paralisia geral tomando conta até das paredes da cidadezinha. Gente, isso culmina numa autêntica aula de engenharia literária. Cada escolha ali tem um propósito absurdamente rigoroso. O diminutivo encolhe e reduz a escala do mundo, a estrutura das estrofes suga o fôlego da narrativa, o paralelismo trava o tempo e as ilusões gramaticais dão um nó na nossa mente. Quando tudo isso se junta, a atmosfera fica insuportavelmente densa. O que nos traz, de forma totalmente inexorável, de volta àquele último verso solitário. Eta vida besta, meu Deus. Percebam que não é só uma frase jogada ao vento para terminar a página. É o desfecho inevitável. É a única reação física e emocional possível depois da gente ser arrastado por tanta lentidão. O poema inteiro foi meticulosamente desenhado, desde a primeiríssima palavra do título, justamente para arrancar da gente esse exato momento de exaustão e desabafo. E para fechar a nossa exploração de hoje, fica esse pensamento final para a gente refletir. Ao usar ferramentas mecânicas tão precisas para ilustrar uma vila pacata, será que o poeta não estava, na verdade, espelhando algo muito maior? Talvez esse suspiro de tédio e essa repetição infinita batam tão fundo na gente, porque são, de certa forma, ecos da própria condição humana, não importa em que ponto do mapa a gente esteja. E essa é a beleza inquietante por trás dessas palavras que pareciam tão simples. Muito obrigado por acompanharem mais essa jornada literária fascinante. Até a próxima!